terra improdutiva, falta de água, de animais e de vegetação. Sabe o que é tudo isso? É o processo de desertificação. Isso mesmo, é a terra virando deserto. E já está acontecendo em alguns pontos do Brasil, infelizmente. As consequências desse fenômeno ambiental já estão sendo sentidas na economia. Calma. Nem tudo está perdido. Tem muita gente trabalhando para evitar esse processo e revertê-lo onde já existe. A gente confere essas iniciativas agora no Ar Globo Ecologia. Até pouco tempo, muita gente pensava que apenas o famoso deserto do Saara tinha dificuldade no uso do solo. Hoje, nós já sabemos que outros solos também são suscetíveis à desertificação, que infelizmente alguns deles já estão nesse processo. O processo de desertificação acontece em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas. A terra batida e rachada que a gente já vê no norte e no nordeste do Brasil é uma das grandes preocupações do nosso país. Quando os solos se tornam improdutivos, eles impactam a economia e toda a sociedade da região. Nossa, acho que eu preciso de um gole d'água. A desertificação afeta 1/6 da população do planeta, o que representa mais de 1 bilhão de pessoas. O termo desertificação é usado quando a degradação torna uma terra produtiva improdutiva. Pode ser causado pela ação humana direta, com o uso da terra para cultivo e pastagem sem técnicas de conservação adequadas e o desmatamento descontrolado. Isso aumenta a erosão do solo, reduz as chuvas e a retenção da umidade, contribuindo para transformar áreas produtivas em desertos. Muitas espécies nativas são perdidas e ainda acontece a migração da população rural para os centros urbanos. Por isso, a desertificação pode ser considerada um problema em série. As mudanças climáticas, em especial aquelas provocadas pelo aumento da temperatura média do planeta, causadas pelas emissões de gases do efeito estufa, aumentam também os processos de desertificação pelo mundo, principalmente pela alteração do regime de chuvas. Cientistas e ambientalistas sugerem a implementação de práticas como reflorestamento e a implantação de técnicas de conservação do solo para deter o avanço do deserto. Mas para isso é preciso diagnosticar o problema e começar a agir com antecedência. Quando a gente pensa, na palavra desertificação, a gente imagina aqueles desertos, com aquela areia branquinha, Mas o conceito de desertificação é um pouco mais abrangente. Então, nós temos um solo que no passado foi utilizado de forma incorreta e a água da chuva foi arrastando as camadas mais férteis do solo, deixando ele totalmente empobrecido, que dificilmente se consegue ele recuperar novamente para fins produtivos. Em 2004, foi publicado o Plano Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Então, essas ações visam não só melhorar a qualidade ambiental, mas também a econômica dessas populações. Esse aqui é uma ação que nós estamos fazendo aqui, que é de construir essas bacias de contenção. Para isso, vai poder evitar que a enxurrada leve à terra e que a água comece a infiltrar aqui na terra para ficar mais úmida. E aos poucos ela vai alimentando a nascente embaixo. E também, como por exemplo, processamento de frutos nativos, cerrados. Esse é o coco do piqui, ó. Se quiser, pode tirar a massa dele para fazer o sabão. Isso aqui para fazer uma farofinha com farinha de mandioca. Para nós que já é acostumado para tomar café, e é uma delícia. O Brasil criou o Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, o PAN-Brasil, que
que propõe uma participação efetiva das populações atingidas e dos governos dos estados afetados para encontrar soluções para prevenir e remediar os efeitos do processo de desertificação. Em Minas Gerais, isso já está em ação, já que lá existem áreas suscetíveis à desertificação. E esse ano a gente plantou umas covas de milho, esse ano não vingou não, por causa do sol, né? Não tinha água para molhar. Nós estamos aqui, por exemplo, na beira de um córrego que, né, ao longo aí dos anos, o pessoal mais velho aqui conta que nunca faltou água. E nos últimos 20 anos para cá, tem começado, né, a secar. Essa terra aqui era toda terra de plantar arroz. Aqui arroz ele limpava dentro d'água. E olha hoje como é que tá. Então essa aqui foi desmatada todinha para plantação de eucalipto. E depois, né, de 3 ciclos de eucalipto, está ficando uma área igual, né? A gente pode observar aqui que não tem mais árvore. A planta que mais chegou aqui para nós de fora foi a que mais destruiu. O eucalipto. E como tirou toda a vegetação, a terra fica exposta. Cada ano que passa ela vai ficando maior. E essa terra aqui, ela vai descendo, ela vai entupindo toda a nascente que fica aqui embaixo. E tem uma fé em Deus que isso não vai piorar. Porque se piorar mais do que está, o que vai fazer? Será que esse povão que mora aqui tem como morar na cidade? Estudos sobre a desertificação começaram em 1928 nos Estados Unidos. No mundo, todos os anos, 75 bilhões de toneladas de solo são perdidos para sempre por causa da seca e da degradação. Só na América Latina, a cada ano se perde 2 bilhões e 700 milhões de toneladas de solo. Na África, na região subsaariana, que fica ao sul do deserto do Saara, já são 200 milhões de pessoas atingidas pela desertificação. Nas últimas décadas, o processo de desertificação está se intensificando no oeste da América do Sul, no Oriente Médio, no sul da África, no noroeste da China, no sudoeste dos Estados Unidos, na Austrália e no sul da Ásia. Atualmente, 33% da superfície do planeta já está comprometida, atingindo a vida de mais de 2,5 bilhões de pessoas. E nós começamos com esse trabalho de agroecologia, modificou o modo de trabalhar, conservando mais a terra, foi a partir de 94 para cá. Aqui a gente faz rotação de cultura. E você planta mandioca agora. Daqui um ano, essa mandioca está boa de colher, você tira ela. Aí você pode plantar milho com feijão, microleguminosa, milho com outras coisas, sabe? E antes, você fazia tudo. Você plantava todo ano, plantava arroz só. Num lugar só direto. Você plantava feijão num lugar só direto. Você não fazia esse modelo. E hoje a gente já faz. E o sucesso é bom. E do segredo da agroecologia que a gente gosta de trabalhar sempre com o sol coberto. Porque aí os raios do sol batem e voltam. A terra não esquenta. Aqui, ó, veja só. Ó, há muitos tempos que não chove. Olha como é que ainda tá. Olha as raízes. Como é que fica bonito. Fofinho, ó. Tá vendo? Ó. Quando a chuva bate, a água penetra os pouquinhos. Aí demora de molhar, mas também quando molha demora de enxugar. E se você for uma terra sem ser coberta desse jeito, a chuva cai, escorre e logo seca. E desse jeito aqui não. É a mesma coisa de chupar pirulito. Você chupa pirulito, vai chupando e o gosto vai vindo. Aqui a terra vai chupando a água os pouquinhos. Então, por causa disso que ela demora de secar. Por isso é preciso fazer com que políticas e práticas de agricultura sustentável sejam adotadas o mais rápido possível para reverter o processo de desertificação. Algumas dessas ações já estão acontecendo. Essa uva aqui, por exemplo, ela foi produzida no Nordeste do Brasil. Boa. Desertificação. Pode até parecer um termo distante da gente, mas estudos da Universidade das Nações Unidas sobre a desertificação estimam que nos próximos 10 anos, até 50 milhões de pessoas no planeta terão que migrar de suas regiões por consequência de ecossistemas secos, causados pela perda da cobertura vegetal natural, por erosão do solo e deterioração dos recursos hídricos. O semiárido brasileiro, localizado na região nordeste e no norte de Minas Gerais, tem uma área de quase 1 milhão de quilômetros quadrados. E eles já estão tomando providências para que isso não aconteça por lá. Ou seja,
esse não é um assunto assim tão distante de nós. São 5 pessoas lá em casa. Plantava milho, feijão, fazia uns pastinhos que a gente criava um gado um pouquinho, nunca passou de 5 cabeças não, era já por conta da seca mesmo, a pessoa só criava um pouquinho com os pastos pouco, né? E aí quando chovia, os pastos eram pouco, e quando, na época que a seca vinha, aí estragava tudo. Na região que eu morava era aqui na região de Santa Cruz da Venerada, era um pé de serra, né? Um povoado pequeno, aí quando a gente, na época que eu saí mesmo, foi a época que eu comecei, porque pegou um dinheirinho, a gente tinha um gadinho, vendeu, aí eu comecei na feira, né? Aí tá dando certo, né? É um serviço aqui que assim, não tem nada por garantia, né? Mas Deus dando saúde, eu acho que tá melhor, assim. Porque eu acho que se eu fizesse as contas hoje e fosse trabalhar na roça para tirar do jeito que é meio difícil, né? Difícil mesmo. Porque se chovesse o pessoal tinha mais coragem, trabalhar mais animado, né? O pessoal tinha mais como viver melhor. Porque podia até pegar um investimento para plantar mais, né? Mas agora, mesmo que o cabo tem, já tem medo de botar na roça e não ter retorno, porque já tem medo, né? Com o solo infértil, o desenvolvimento da agricultura é prejudicado. Quando a produção de alimentos diminui, aumenta a fome e a pobreza. Além disso, os moradores, os agricultores, os pecuaristas, muitas vezes deixam as suas terras e vão viver em outro lugar. 70% da população que vive na região semiárida do país está abaixo da linha da pobreza. O desafio de lugares como Petrolina, em Pernambuco, banhada pelo Rio São Francisco, é encontrar soluções para o desenvolvimento social e econômico da população. Este aqui é o município de Petrolina, onde está concentrada grande parte da agricultura irrigada, aqui no submédio de São Francisco, no coração do semiárido brasileiro. Aqui é a cidade de Petrolina, a área urbana. Aqui tudo que está em vermelho aqui que aparece são áreas de agricultura irrigada. E aqui, toda essa parte aqui que vocês estão vendo nesse tom claro, aí são áreas de sequeiro, área onde se cultiva e se pratica uma pecuária totalmente dependente de chuva. Aqui estamos num ambiente semiárido onde ocorre, na atualidade, um processo de desertificação. Isso começou com o desmatamento, a retirada da cobertura vegetal que aqui existia e que expôs esse ambiente a todas as intempéries da natureza. Uma forte insolação, que aqui neste ambiente tem uma insolação muito forte, de 2.500 a 3.000 horas por ano. É exposto também às chuvas, que são poucas, mas são concentradas em 2, 3 meses do ano. Então começa a ter grandes processos de compactação do solo, porque a chuva também compacta. Tem um problema de erosão que leva essas camadas pouco a pouco do solo e também leva o que tem de bom na terra, que é a matéria orgânica e os nutrientes para as plantas. Então daí começa a aparecer processos que reinam nos desertos. Embora não tenhamos desertos no Brasil, mas já temos áreas, e muitas delas, como esta, no Nordeste semiárido, que denotam que estamos em processo de desertificação. E isso é muito grave e muito difícil de recuperar. Num ambiente como este, em que o solo se encontra com uma situação como esta, aqui fica muito difícil para um agricultor tirar o seu sustento. Aqui é muito difícil você praticar uma agricultura ou uma pecuária que te dê pelo menos um nível de qualidade de vida mínimo, para que você não tenha que sair desse lugar, do seu ambiente, né? Viveu aqui a vida inteira e de uma hora para outra ter que sair. Quer dizer, você perde toda a sua cultura, você perde toda a sua relação de amizade com as pessoas, você perde a sua relação com esse próprio ambiente e vai para um lugar estranho, justamente porque você chega numa condição como essa. O chamado Vale do Submédio São Francisco está localizado entre os paralelos 8 e 9 do Hemisfério Sul e hoje é uma importante região produtora de vinhos finos no Brasil e exterior. Esse é o único lugar do mundo a elaborar vinhos de qualidade em condições semiáridas, com possibilidades de 2 safras por ano. Nesse ambiente você verifica que do lado você está tudo verde, tudo, né, com a pujança de vegetação. Isso se deve ao que chamamos de irrigação. Então a gente tem uma grande área de irrigação nessa região que proporciona uma fruticultura, basicamente fruticultura irrigada, que dá uma sustentação econômica muito boa e dá uma geração de emprego e renda, que é muito importante. Mas a gente tem que verificar que
95% da área do semiárido, ou mais do que isso, ela se dá em agricultura de sequeiro, dependente de chuva. Então, a gente tem que ter práticas e técnicas para esse produtor, para essas pessoas que vivem nesses ambientes, conduzirem as suas plantações e os seus animais. Porque nestes locais a irrigação não chega, então tem que se conviver com a agricultura dependente de chuva. A irrigação, assim, vamos dizer, como uma atividade produtiva na região, começou nos anos 70. E com o passar do tempo, começou a se especializar essa região, e com o advento da especialização e também do aprimoramento das técnicas de irrigação que se instalaram nessa região, então se conseguiu trazer uma tecnologia que, claro, que a gente desenvolveu muito, mas também a gente adaptou de Israel, da Europa de uma maneira geral, e está aplicando aqui. E aqui é uma atividade que gera emprego e renda para a população local, nos seus diversos níveis de escolaridade, e que de forma permanente. Concorda, Ricardo? Exatamente. Ou seja, não é ocasional. Aliás, o fato de produzir o ano inteiro garante também que os empregados têm emprego durante o ano inteiro. Porquê? Porque se for, digamos, uma produção centralizada em algumas épocas do ano, como é na Europa ou até mesmo no sul do país, Argentina e Chile, em que tem aquele trabalho temporário na época da safra, é óbvio que tem todos os outros trabalhadores também fazendo a poda e fazendo o próprio maneio da planta, mas tem mais concentração de mão de obra durante a época da safra. Aqui a safra é feita durante o ano inteiro. O próprio vale tem essa característica, que no mesmo dia podemos ir a vários locais na vinha, ou seja, vários lotes que não estão no mesmo estado fenológico, e verificar todos os 4 principais estágios de evolução da própria planta. Aquilo que seria, por exemplo, na Europa, o inverno, a primavera, o verão e o outono. Em outras palavras, a gente encontra aqui uvas podando, uva vegetando, uva para ser colhendo. Exatamente. Aqui se trabalha com a irrigação localizada, né? Exatamente. De gotejamento. É uma irrigação eficiente, porque só dá a quantidade de água que a planta precisa. Funciona como um relógio. Ela estando no início, começando a abrolhar, eu vou adicionar água numa quantidade um pouquinho mais elevada. A partir do momento em que ela já começa a fase do pintor, ou seja, que o bago perde a cor verde e vai passar para esta cor, que nem este cacho daqui, eu corto completamente a irrigação. Para quê? Para que ela converta a água que tem dentro do bago em açúcares e que quando nós vamos colher tenha uma concentração de aromas, de cor lá no seu interior. Isso se reflete na qualidade. Na qualidade dos vinhos, exatamente. Você pode me servir um vinho branco, por favor? Apesar dos exemplos de sucesso, a desertificação em algumas regiões do país é bem real. A solução para o problema precisa e deve ser discutida no Brasil e no mundo. As uvas do São Francisco e a variedade do plantio das famílias de Minas Gerais fazem com que o solo não seja prejudicado e, por isso, merecem um brinde. Mas não existem soluções mágicas para que um deserto volte a ser verde depois que o equilíbrio do lugar já foi destruído. Por isso, nós precisamos que o desenvolvimento seja sustentado em práticas que conservem o meio ambiente. Por que não gosta de manga? Porque ela me mela toda. Você bota na boca e escorre tudo. Qual é a fruta que você mais gosta? Banana. Por que você gosta de banana? Porque ela é gostosa e é amarelinha. E a banana é fácil, né? Porque você tira a casca, não suja a mão, pode comer e a casca ainda é biodegradável. Sabe o que é biodegradável? Não. É que você tira, joga no meio ambiente e o próprio meio ambiente recolhe aquilo ali e transforma em insumo para uma próxima plantação, para uma próxima plantinha que vai crescer. A minha professora fala que quando você joga a casca de qualquer alimento, vira adubo para uma planta.